Olá, bom dia a todos. Meu nome é João Paulo, sou professor da Faculdade de Medicina Veterinária aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Behringer e também pela possibilidade, de nós estarmos mostrando um pouco do que nós fazemos aqui na instituição e poder levar esses conhecimentos ao campo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito da vacinação no local da aplicação, na inflamação sistêmica e seu impacto na produção leiteira entre uma vacina bovela comparada a uma vacina inativada. À nossa direita aqui estão os autores dessa pesquisa, todos vinculados ao Laboratório de Saúde de Grandes Animais, no qual eu coordeno atualmente. Vamos lá, vamos dar sequência então, só reduzindo um pouquinho a nossa imagem aqui para não prejudicar os slides. Bom, eu acredito que todos devam ter conhecimento a respeito da diarreia viral bovina, mais conhecida como PVD. É uma doença de alta frequência mundial que acomete tanto propriedades de leite como propriedades de corte. Ela tem um impacto muito importante na saúde, na qualidade de vida e bem-estar desses animais, além de um prejuízo econômico importante. Quando nós exemplificamos isso, problemas reprodutivos em relação à morte embrionária precoce, abortos, malformações e a presença de animais persistentemente infectados, os famosos PIs, que são animais que durante a sua vida, acabam infectando uma série de outros animais dentro da propriedade. E, além disso, são de difícil identificação por meio dos diagnósticos mais comuns. Tem um impacto importante na saúde animal, pela frequência de animais de nascimento de bezerros fracos, pela queda da imunidade, e isso faz com que haja uma predisposição à ocorrência de outras doenças, e doenças comuns na produção, como diarreia e pneumonia. E, logicamente, que esses fatores, esses impactos negativos, acabam causando uma queda ou perdas na produção, quer seja pela queda de ganho de peso em animais de corte, prejuízo na produção de leite, e no seu produto final também, relacionado a um leite de pior qualidade, com aumento da contagem de células somáticas, CCS, e uma concentração maior de bactérias totais no leite. E essa pesquisa, ela responde a uma pergunta que vem do campo, proprietários e veterinários, ambos relatam que vacas leiteiras, elas se apresentam apáticas, febris e com queda na produção de leite após um manejo, que seja ele adequado de vacinação, utilizando vacinas comerciais, reprodutivas e respiratórias. E aqui, então, antes de nós iniciarmos essa pesquisa, a gente formulou algumas perguntas que serão respondidas ao final dessa apresentação. Sendo que uma delas é: por que esses sinais clínicos ocorrem após a vacinação? Que esses animais apresentam-se apáticos, febris, com uma queda na produção de leite. Qual o impacto na saúde desses animais e qual o impacto na produção de leite? E uma última pergunta: será que a vacinação com bovela também causaria esses mesmos transtornos às vacas após a vacinação? Então, veremos ao final dessa apresentação quais são as respostas a essas perguntas. Para tanto, nós fizemos um delineamento experimental, utilizamos 3 propriedades leiteiras aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, feito no ano passado, de julho a agosto de 2020, e foram utilizados 134 animais, divididos entre primíparas e multíparas. Essas vacas foram divididas em 2 grupos, o grupo 1 e grupo 2. Um grupo 1 vacinado com bovela, uma dose única intramuscular, e o grupo 2 vacinado ou imunizado com uma vacina inativada com antígenos de IBR, DVD, para influenza 3, BRSV, leptospira, e com um adjuvante conhecido como Ampigem.
Foi feita dose única, né, em ambas, uma intramuscular e outra subcutânea. À nossa direita, a gente vê algumas imagens dos animais que foram utilizados, né, das respectivas fazendas, e o material que nós levávamos a campo para estar, né, coletando essas informações. Bom, esse delineamento, né, se a gente olhar ele em ordem cronológica dos eventos que aconteceram, inicialmente foi feita uma adaptação de uma semana. Com que objetivo? Para que a gente conseguisse mensurar a produção de leite, fazer uma média e pudesse dividir esses animais, né, também de acordo com a produção leiteira, e que apenas animais que estivessem saudáveis clinicamente entrassem nesse experimento. Então, após uma semana, né, esses animais, então, já sabendo que eram saudáveis, conhecendo-se a produção de leite, eles foram randomizados. Isso é, eles foram divididos em 2 grupos de uma maneira homogênea, que no início desse experimento, esses animais tinham a mesma chance, o mesmo risco e o mesmo desafio frente ao que a nossa proposta. Então, esses animais foram randomizados em relação à fazenda, à lactação, aos dias em lactação e à produção. O dia 0 foi o dia que os animais foram vacinados. Divididos nos 2 grupos, como eu falei, né? Cada um foi o grupo controle imunizado com a vacina ativada e o grupo bovelo com a vacina bovelo. Foram feitas algumas avaliações, né, dentro dessas 3 semanas, onde foi avaliado diariamente a produção de leite, e nesses momentos, mais 1, mais 3, mais 7, mais 21, né? Aqui eu botei entre parênteses, né? Quais foram as avaliações feitas respectivamente em cada dia, mas foi feito o exame clínico, a avaliação do local de aplicação, coletado sangue para fazer hemograma e bioquímica, ok? Vamos para o próximo. Bom, e aí é importante, né? Eu já frisei no slide anterior, mas esses animais foram randomizados, né? Para que fosse feito uma divisão adequada desses animais dentro dos 2 grupos. E, né, a formação que levou em consideração essas variáveis, a gente percebeu que realmente, né, funcionou, né? Porque quando a gente olha dentro das fazendas, entre os grupos, né, e numa média das fazendas, a gente vê que não houve diferença significativa nos dias em lactação, não houve diferença entre a produção leiteira, mesmo quando nós separamos vacas primíparas de multíparas. Ok? Bom, então começaram com as mesmas chances, com os mesmos desafios, e agora vamos aí à parte interessante, né? Que é avaliar os resultados. Bom, em relação ao local de vacinação, né, o tamanho após a vacinação, né? O quanto, se houve aumento ou não naquela região, aumento de volume, e a temperatura corporal avaliada com um termômetro retal. Bom, basicamente as figuras serão semelhantes dos próximos slides, ok? Aqui na primeira linha, as primíparas, né? E depois na segunda linha, as multíparas, e cada coluna, né? Uma variável a ser avaliada. No caso aqui, vamos nos ater à primeira aqui, né? Então, no eixo X, aqui, né? Nessa linha abaixo, nós temos o dia da vacinação e o dia mais 7, ok? E aqui a gente vai ver que, dependendo da variável, a gente vai ter mais ou menos dias de avaliação. Bom, o que nós podemos perceber, né? Em relação ao local de vacinação, que as vacas do grupo controle tiveram um aumento no local da vacinação em primíparas e multíparas no dia mais 7. Então, a gente pode perceber aqui claramente que há uma diferença, né, no diâmetro, na avaliação, na comparação no local de aplicação. Em relação à temperatura, né, no grupo controle, temperatura corporal aumentada em primíparas e multíparas após 24 horas da vacinação. Então, quando a gente vê no gráfico aqui, a gente percebe claramente, né, que há uma diferença significativa, né, no dia mais 1 após a vacinação. E no grupo bovino, então, né, não apresentou sinais locais e manteve temperatura normal após 24 horas da vacinação, tanto em primíparas como em multíparas. Ok? Passamos para o próximo. Aí, na avaliação do hemograma, né, também fizemos avaliação de primíparas e multíparas, sempre separadas.
né? E o que nós podemos observar é que, né, nas vacas, tanto primíparas como multíparas, né, que do grupo controle, isto é, que receberam a vacina inativada, elas apresentaram um quadro de neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo, né, no dia após a vacinação, no dia mais um, ok? O que significa isso? Né? Aumento de número de neutrófilos no sangue, sendo a maioria deles maturo, né, segmentados, mas já com presença de células imaturas, isto é, células jovens sendo lançadas pela medula. Quando a gente olha aqui na figura, fica um pouco mais fácil nós interpretarmos isso, né? Então, aqui os neutrófilos totais, a gente tem uma diferença significativa no dia mais um em primíparas e significativa no dia mais um em multíparas. Os segmentados, que são as células maduras, né, dos neutrófilos, também com uma diferença significativa. Apesar de não haver uma diferença significativa, a gente já percebe que, né, o grupo controle já lançou células jovens na circulação. Perfeito? Vamos para mais um. Então, em relação ao proteinograma, né, não houve diferença. Então, a gente avaliou uma série de proteínas, né, não houve diferença entre os dois grupos nos dias avaliados. Em relação às proteínas de fase aguda, que são outras proteínas, né? Também não observamos diferença, apesar de que, né, quando a gente avalia o fibrinogênio, que é uma proteína, né, que aumenta rapidamente após um processo inflamatório, que seja infeccioso ou não, aqui no caso, é um estímulo que a gente da vacinação, a gente percebe que, apesar de não haver uma diferença significativa, né, tanto em primíparas como em multíparas, a gente vê uma diferença aí, um aumento das proteínas do fibrinogênio no grupo controle. Vamos seguir, vamos evoluir. Em relação à bioquímica sérica, nós fizemos uma avaliação de algumas enzimas hepáticas, né, a GGT e a AST, e de uma enzima muscular, CK e a AST, ela é tanto hepática como muscular, né, mas nós não observamos diferença entre os grupos. Em relação à produção leiteira, desculpem, aqui nós fizemos uma avaliação dentro de cada fazenda, né, dividindo em primíparas e multíparas, e entre os grupos. Essa avaliação foi feita até 3 semanas, né, depois da vacinação. Bom, numa avaliação de todas as 3 fazendas juntas, né, primíparas e depois multíparas, a gente percebe que, né, após a vacinação, que é esse V aqui, né, 24 horas após a vacinação, a gente tem uma queda na produção de leite das vacas controle, das primíparas controle, em relação à bovela. No entanto, não é significativo e já há uma recuperação rápida, né, na produção de leite desses animais. Em relação às multíparas, a gente já percebe que há sim uma diferença significativa nas primeiras 24 horas e esse aumento, essa recuperação, ela é bem mais lenta. Né? Como nós observamos uma diferença mais importante na primeira semana, nós tentamos tirar um raio-x desse momento, né? E aí a gente avaliou somente os primeiros 7 dias, né? Tanto de primíparas como de multíparas. Avaliamos a produção média de leite dia durante essa semana e a produção total acumulada. Bom, primeiro, em relação à produção média de leite, aí quando nós observamos os dois grupos em relação à produção de leite média das primíparas, a gente não observou diferença significativa. Já nas multíparas, a gente observou diferença na produção média dia, né? E qual foi essa diferença? Né? Uma produção maior de 1,33 litros dia para as vacas que receberam bovela, em relação ao controle. Quando a gente vê a produção total acumulada dessas multíparas, a gente percebe que, né, na primeira semana, há uma produção de 10,63 litros a mais para o grupo bovela comparado ao grupo controle. E aí sim, né, agora nós podemos responder aquelas perguntas básicas que nós fizemos no início da pesquisa, que são, né,
essas 3 primeiras são basicamente resultado do grupo controle, né? E a quarta, última, está no próximo slide, que é referente à bovela. Por que os sinais clínicos de apatia, febre e baixa produção de leite, né, ocorrem após a vacinação? Bom, a resposta é devido à ocorrência de uma inflamação local, no local da aplicação e sistêmica, provocada pela vacina inativada, sendo mais marcante nas primeiras 24 horas pós-vacinação. Qual o impacto na saúde dos animais? Bom, vacas primíparas, tanto vacas primíparas como multíparas, apresentam aumento da temperatura corporal e uma reação inflamatória sistêmica nas primeiras 24 horas após a vacinação. E qual o impacto dessa vacinação, dessa vacina ativada na produção de leite? Bom, aqui ela é diferente entre primíparas e multíparas. Nas primíparas, há uma queda pontual nas primeiras 24 horas e logo se recuperam. Já nas multíparas, uma queda marcante nas primeiras 24 horas e essa recuperação é muito mais gradativa. Bom, a quarta e última pergunta, né? E aí, a vacinação com bovela também causaria esses mesmos transtornos às vacas após a vacinação? Que a resposta é não, né? As vacas, tanto primíparas como multíparas, não apresentam nenhum sinal de inflamação local, né, de inflamação sistêmica, febre e também não sofrem queda na produção de leite após a vacinação. Além disso, a vacinação com bovela não afeta a função hepática e a função, né, e muscular e nem o proteinograma sérico nesta fase de avaliação feita pelo estudo. Bom, eram esses, né, o que eu gostaria de falar com vocês. Nós, aqui na universidade, né, estamos abertos a conversar com vocês, né, tirar dúvidas, né, referentes tanto a essa pesquisa como a outras pesquisas relacionadas, né, a outras dúvidas relacionadas com a bovinocultura de leite e bovinocultura de corte. Agradeço novamente a Beringer pelo convite e desejo a vocês, né, um bom dia e fiquem com Deus. Um abraço.